Estudo de Lucas 18 na Bíblia de Estudo Pentecostal. No 18:1 diz assim: "E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." O empenho constante de Jesus era levar seus seguidores a reconhecerem a necessidade de estarem continuamente em oração para cumprirem a vontade de Deus nas suas vidas. Desta parábola da viúva que perseverava em oração, aprendemos que 1. Os crentes devem perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus. 2. Nesta vida temos um adversário que é Satanás. A oração pode nos proteger do maligno. 3. Através da oração, os filhos de Deus devem clamar-lhe contra o pecado e por justiça. 4. A oração perseverante é considerada como fé. 5. Nos últimos dias, antes da volta de Cristo, haverá um aumento de oposição diabólica às orações dos fiéis. Por causa de Satanás e dos prazeres do mundo, muitos deixarão de ter uma vida de perseverante oração. O que acontece, né? Um dos maiores roubos, né? Que o inimigo, quando fala que o inimigo, o diabo, veio para roubar, matar e destruir, é porque ele quer roubar o nosso tempo de oração, nosso tempo de intimidade com o Senhor. E nós precisamos estar vigilantes quanto a isso, quanto a tudo que tenta roubar esse tempo. Esse tempo ele é sagrado, ele é um tempo santo que devemos separar diariamente, de preferência quando acordar, né, já acender esse fogo, né? Eu costumo dizer que é como um fogão a lenha. Geralmente, quando está muito frio, aqui em casa a gente acende o fogão a lenha de manhã. E aí, para acender esse fogo, logo de manhã, demora um pouquinho. Não é como, né? Não é tão simples para acender o fogo. Mas depois que acendeu, é só ir colocando lenha e ir mantendo esse fogo até a noite. Assim também, quando nós já acordamos e já buscamos a face do Senhor, já tiramos um tempo para orar, para clamar pela presença do Senhor, que Ele nos encha com seu Espírito, que Ele nos revista com seu Espírito. Depois é só ir mantendo durante o dia essa comunhão, né? Essa intimidade com o Senhor. Que o Senhor venha trazer revelação para nós através desse estudo aqui de Lucas 18 e que nós estejamos incessantemente na sua presença, né? Com perseverança, orando, louvando, agradecendo, buscando ouvir a voz do Senhor em todo tempo e falando com Ele sobre todas as coisas, né? Ele é o nosso melhor amigo, nosso maior amigo, nosso psicólogo, nosso tudo, né? No verso 7 fala, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, está mostrando aqui, né, que esse clamor deve ser de dia e de noite, deve ser em todo tempo, né? Os verdadeiros escolhidos de Deus, os que perseveram na fé e na santidade, nunca cessarão de clamar a Deus pela volta de Cristo à terra. Esse é o nosso maior clamor, né? Que venha o reino do Senhor na terra, a fim de destruir o poder de Satanás e o presente sistema iníquo deste mundo. Perseverarão na oração para Deus, depressa fazer justiça, e para Cristo reinar em justiça, sabendo que a sua segunda vinda é a única esperança veraz para este mundo. Quando nós assistimos, né, aos noticiários, quando nós ficamos sabendo de notícias terríveis, como nós vemos constantemente, geralmente as pessoas têm a tendência de buscar solução na política, através de seres humanos, né? Achando que algum ser humano tem poder para mudar. Mas não, só o reino de Deus, só Jesus tem poder para fazer qualquer mudança verdadeira, significativa, eficaz e contínua, né, sobre a humanidade. Então, não podemos colocar a nossa esperança em homens. A Bíblia diz que é maldito o homem que confia em outro homem, que coloca a sua fé, a sua esperança em que outro homem possa resolver os problemas da humanidade. Né? Nós só podemos colocar a nossa confiança em Deus. Não tem como confiar em dois senhores ao mesmo tempo. No 18:8 fala sobre: digo-vos que depressa lhes fará a justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ô Senhor Jesus, que quando o Senhor voltar ainda tenham seu remanescente, tenham pessoas com fé em Ti. Quando Jesus voltar, para aqueles que a Ele clamam dia e noite, Ele porá fim às suas aflições, seu sofrimento e perseguição da parte de um mundo hostil e maligno e os levará para estar com Ele.
Na sua vinda, os fiéis serão arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então Deus julgará os ímpios na sua justiça. Amém. Senhor, que a fé que nos justifica, né, não nos falte. E essa pergunta, né, achará fé na terra? Essa pergunta de Jesus provavelmente indica que à medida que se aproxima a volta de Cristo, o mal se tornará cada vez pior, de modo que muitos da igreja se apartarão da fé. Nós temos visto isso, né? Muitos cristãos colocando a sua fé em homens, em política, em dinheiro, em poder. À medida que o fim se aproxima, a preocupação de todo crente deve ser: estou perseverando na fé, firme na oração, buscando a Deus para que prevaleça a justiça e a sua santa causa triunfe em tudo para sempre? Ou estou tão preocupado com as coisas desta vida que não anseio pela volta de Cristo e seu reino eterno? Às vezes nós podemos estar tão preocupados com as coisas dessa vida que nem queremos que o Senhor volte, para que nós possamos aproveitar, entre aspas, né, as coisas que temos aqui. E não, nosso clamor deve ser pela volta do Senhor, porque tem muita gente sofrendo, tem muita criança inocente sofrendo nesse mundo, só aguardando a volta do Senhor, porque é a única solução. Tem muita criança passando fome, muita criança vítima de violência física, moral, sexual, muita pedofilia, muita tristeza acontecendo em toda a terra, e nós precisamos clamar pela volta do Senhor para que cesse o sofrimento dos inocentes, principalmente, né? No 18, 9 a 14 diz, né, o fariseu e o publicano, que estava lá orando no templo, né, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era justo aos seus próprios olhos. O Senhor nos livra de sermos justos aos nossos próprios olhos. A pessoa que pensa ser justa por causa dos seus próprios esforços não tem consciência da sua própria natureza pecaminosa, da sua indignidade e da sua permanente necessidade da ajuda, misericórdia e graça de Deus. Por causa dos seus destacados atos de compaixão e da sua bondade exterior, tal pessoa acha que não precisa da graça de Deus. 2. O publicano, por outro lado, estava profundamente consciente do seu pecado e culpa e verdadeiramente arrependido. Voltou-se do pecado para Deus, suplicando perdão e misericórdia. Tipifica o verdadeiro Filho de Deus. Quando o Espírito Santo, nós estamos sensíveis à voz do Espírito, o Espírito nos mostra, ele nos dá profunda tristeza, nos dá verdadeiro arrependimento quando pecamos. Mas não é para nós ficarmos nos justificando ou ficar condenados, mas sim para nós orarmos, clamando pelo sangue de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, e aí então nós saímos justificados e continuamos o nosso viver, pedindo ao Senhor a graça para que nos livre de toda tentação, que nós não caiamos, né, em tentações. Deixa eu ver se tem mais algo aqui do 18. No 18, 25, fala sobre um rico no reino de Deus, né? Fala ali sobre a parábola do jovem rico. Os discípulos ficaram atônitos diante da declaração de Cristo a respeito dos ricos, porque o coração do jovem rico estava no dinheiro, nos bens que ele tinha, né? Por mais que ele cumprisse os mandamentos, deu para ver que era algo religioso, exterior. O coração dele mesmo estava nas riquezas, por isso ele ficou tão triste. E saiu. Ele poderia ter ficado triste e pedido a Jesus: Senhor, então tira do meu coração esse amor a tudo que tenho, que eu tenha esse desprendimento, né? E nós devemos orar por isso. Se tem algo que nos prende, né, nessa terra, nessa vida, nesse mundo, nesse sistema, nós devemos clamar para que o Senhor tire do nosso coração, que o nosso coração seja totalmente do Senhor, da sua vontade, do seu reino. Né? Que o Senhor nos livre hoje de toda a raiz que nós possamos criar aqui nessa terra. É mais ou menos como eu sempre falo sobre a questão do embaixador. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele não tem por que estar construindo raízes no Brasil. Ele sabe que ele é um cidadão americano, que a qualquer momento ele pode ser chamado de volta para os Estados Unidos. Não tem por que ele criar raízes, se apegar a essa terra, porque ele está aqui numa missão.
Nós estamos aqui numa missão, nós somos chamados para uma missão. Hoje nós somos cidadãos do céu, nós não somos mais cidadãos do mundo, não somos mais cidadãos dessa terra, e que o nosso coração esteja totalmente desprendido de tudo que possa nos prender, né? Nos arraigar, nos embaraçar nessa vida, nesse sistema, nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno e nós devemos estar totalmente livres para estar aonde o Senhor queira. E quando o Senhor nos chamar, que nós não sejamos como a mulher de Ló, que olhou para trás porque o coração dela estava preso naquela cidade, na casa dela, nas coisas dela, que nós estejamos totalmente desimpedidos para a qualquer momento, quando o Senhor nos chamar, quando Ele vier nos buscar, seja através do arrebatamento, ou seja através da nossa morte física, que nós estejamos com o coração totalmente desejoso em todo o tempo de estar com o Senhor, e estejamos alegres em todo o tempo com a volta dEle, né? Amarmos a volta dEle, para que nós sejamos totalmente livres de tudo que o inimigo queira colocar no nosso coração para nos prender nessa terra e nas coisas dessa vida, nos distrair, roubar o nosso tempo de oração, e para que então ele possa matar e destruir, que esse é o objetivo dele. Que nós estejamos no centro da vontade de Deus e com vida abundante. Amém.